De volta, minha gente. Vamos conhecer um orgulho nacional. O filme Bullies, que ganhou o prêmio de melhor filme de fantasia e melhor filme de todos na Comic Con San Diego, um dos principais eventos de cultura pop. Olha só nossa entrevista com o diretor Daniel Bidlovski. Eu escolhi essa temática de bullying porque eu sofri bullying quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos na escola. Só que uma das coisas que mais me ajudavam na época era assistir filme, especialmente filmes dos anos 80 que lidavam com essa temática. Então eu decidi fazer um filme que tenha a ver com isso tudo para ajudar as crianças de hoje. Para mim, criar obras que entretêm e ajudem ao mesmo tempo não é difícil, já que eu não acredito em obras didáticas. Eu acho que é o entretenimento em si que ajuda as pessoas, especialmente quando elas podem se identificar com um personagem que seja parecido com elas. A mídia geralmente tenta combater um bullying por meio dos pais ou dos educadores. Eu quis fazer diferente, eu quis comunicar diretamente com as crianças por meio do entretenimento. Legal isso, um outro ponto de vista. O bullying vem sendo assunto recorrente já tem um tempo, né? Vocês acham que aumentaram os casos? Ou nós começamos a entender que a zoeira ali entre os amigos pode desandar e virar humilhação, tortura psicológica? Debate também na hashtag Papo de Segunda no GNT. É legal o ponto de falar com a criança, né? Não de forma didática. É interessante isso que ele Acho propõe. que quando ele fala com a criança, quando ele se propõe a isso, ele se propõe a chegar onde o estrago é feito com mais intensidade, com mais impacto, sabe? Ele chega, tipo, na hora certa. No ponto, né? Acho que é onde a ferida tá aberta mesmo, porque muitas vezes quando a gente vai tratar desse tipo de assunto, a gente chega muito tarde na vida das pessoas. Então você reflete sobre isso com 16, 17, 20 anos, sabe? 20 e poucos, 30 anos. E é quando a maioria de nós talvez comece a realmente compreender o que aconteceu lá na nossa infância e ter uma visão sobre isso. Quando você chega nesse momento aí, acho que você entrega meio que um ombro invisível para essa criança se sentir apoiada ali. Ela consegue entender que aquilo não é um problema com ela em especial, que existe uma situação maior em volta. Vocês sofreram bullying? Cara, eu sofri muito e pegando uma carona no que o Sidão disse, é muito louco esse sentimento de achar que só com você aquilo acontece, é mesmo, né? E parece que é o pior problema do mundo, né? Eu lembro, Quando você está sofrendo, ali quando você está tomando... Meu Deus do céu, parece que acabou, que você vai morrer. Eu sofri muito bullying na escola, assim, eu era acima do peso, era menino meio mimado, assim, muito, não é que eu fiz por merecer, mas eu entendo de alguma forma. Você era uma presa fácil. Eu era uma presa fácil, sim. Mas sim, sofri muito bullying. Eu sofri também, sofri um pouco e pratiquei um pouco também. Que eu era quando criança assim, adolescente, eu não me identificava plenamente com nenhum dos grupos. Porque a adolescência tem um pouco isso, assim, né? São identidades pré-fabricadas, né? Tem uns grupos, assim, as pessoas ainda não têm coragem suficiente para afirmar uma singularidade, uma diferença. Então você vai ali E eu era parcialmente aceito pelos nerds e parcialmente aceito pelos playboys. Eu nem sei se tem outro grupo nessa época, assim. Não, no teu colégio não tinha, não. Pois é. Então eu fazia um pouco de bullying com uns e sofria um pouco com outros. Eu tive as duas experiências, assim. Eu sofri bem bullying na quinta, na sexta série. Eu mais gordinho, eu tinha uma carinha mais pequenininho, assim, todo mundo meio crescendo, eu cabelinho com buca aqui, lourinho, então eu era o viadinho, mas barra pesada, assim, de rir, de falar, de apontar, das pessoas falarem, e eu tava na classe, que aqui em São Paulo a gente fala que estava na classe, não na turma, e aí me botaram na classe errada, só com gente que me sacaneava e tal, e no momento em que eu tava... que a família passava por um momento ruim, então eu cheguei a um dia assim com tanta raiva e ódio de olhar assim pelo vidrinho da porta, pegar um extintor de incêndio, sentir o peso assim, porque eu ia entrar na sala e dar uma extintorzada na cabeça do cara. E aí, só que era muito pesado, o extintor de incêndio é pesado pra caceta. Eu saquei que eu podia quebrar antes, cair antes, aí eu ia apanhar depois. Mas se o Brasil tivesse arma liberada, você teria entrado com a metralhadora e dado o tiro. Talvez, eu tava bem ali
E a coisa curiosa é que não fiz isso, cheguei a conversar com minha mãe, mas não abri diretamente. Não falei, mãe, na escola me chamam de viadinho, não aguento mais, tá um inferno. Eu só falava, não quero muito ir pra escola, tá... Você não entende, aí você não sabe se defender direito. Você não sabe se realmente você está errado em alguma coisa. E você se sente errado também. Totalmente. Acho que tem coisas que maximizam isso. A sensação de solidão. Porque ninguém defendia. Apesar, eu tinha amigos, eu tinha vários amigos, eu não era sozinho. Mas, claro, 10 negros começam a te sacanear, os outros amigos não vêm pra... Pare, não fale assim. Os amigos ficam quietos. Não me sacaneavam, Deixa mas... alguém falar assim com você hoje, pra você ver se eu não vou. É isso. Assim como tem muita gente que não quer sacanear, mas que também não tem coragem de sair ali da dinâmica do grupo. Começa a sacanear, você tá meio ali, vai meio junto. A maior coisa de bullying que eu vi na escola foi um dia, eu tava jogando futebol, daqui a pouco eu ouço todo mundo... Aí quando eu chego, tá a escola inteira gritando, viadinho, viadinho. Tinha um moleque prensado numa parede com um orclão assim, apavorado. Ninguém, viadinho, viadinho. Acho que alguém baixou a calça dele ainda, ele ficou de cueca. A escola inteira parou e gritou. E era isso, gente que nem conhecia, gente de outra série que só passou lá, viadinho. E o moleque saiu da escola e foi embora. E não tinha o porquê, simplesmente. E a necessidade da gente de ter um grupo, né, de se afirmar. Fazer parte. Porque escola é o mais próximo da cadeia que existe, né? Você precisa se defender, né? Então é um negócio de sobrevivência. E eu me lembro de sacanear pessoas e ter vergonha de estar sacaneando e achar horroroso o que eu estava fazendo, porque aquilo ali me dava uma patente de soldado raso num grupo ali. Então estava salvando o meu. É horrível. Contou a história que é legal todo mundo chamava Quando o cara o Fábio entrou na tua escola? Não. Eu me senti bem mal, assim, quando eu assisti aquele filme Moonlight, justamente por uma história que eu vivi na adolescência, que foi o seguinte: um moleque entrou na escola e ele era um moleque que tinha trejeito de homossexual desde cedo. E a sala inteira foi uma parada semelhante a essa aí sua, e todo mundo gritando, viado, viado. E aquele moleque começou a chorar, e eu me senti mal porque eu não fiz nada, tá ligado? Não, você não gritou viado. Não. E aí, por não ter feito, viraram e falaram, lá, o namoradinho do viado, tá ligado? O amiguinho do viado. Por não tá se ligado? juntar. Por não me juntar no barato. O preço é entendeu? muito caro. E aí tem uma parada de tipo assim, essa moeda social, tá ligado? Que é a aceitação, ela é uma pressão que se coloca em cima dos outros, porque quando você tem essa solidão e toda criança, todo adolescente, ele quer fugir desesperadoramente dessa solidão, de eu não quero ser aquele cara que tá naquele ponto isolado, sendo alvejado por todos esses caras. Então você se junta naquele grupo e joga uma pedra também. Mesmo que para isso você tem que trair todos os seus princípios, né? E para o adolescente a sensação é que o mundo é aquela escola. Sacou? Que se ele é o viadinho da escola, ele vai ser sacaneado, ou se ele é o gordinho, ou o que quer que ele seja, ele vai ser para sempre isso. E é muito doido que quando você sai da escola, né? você vira, você percebe que o mundo é tão maior que tudo e que aquilo é só um detalhe. Mas o bullying sempre existiu, a gente está falando da nossa época, mas por que o bullying hoje se tornou tão perigoso, assim? Segura essa questão, porque eu tenho uma coisa para falar sobre bullying, que bullying para mim fez bem. Opa! Em algum lugar, assim, antes que comecem a escrever no Twitter. Eu sei que bullying é um assunto super sério, que pessoas se matam. Só que no meu caso, eu sinto que, quando eu era menino assim, eu fui morar, eu sempre fui filho único, tenho minha irmã, Ana, que eu amo, mas é muito mais nova, 8 anos de diferença, então eu sempre fui filho único até minha irmã nascer, e mesmo depois que ela nasceu, ela era muito pequena. Fui morar um período na casa da minha tia, onde eu conheci Eric, quando eu comecei a morar com Eric, meu primo, que era um sujeito, outro tipo de vida, né? Eu era um moleque que nunca tinha ficado descalço na rua, e ele era um moleque descalço, surfista, lutador de jiu-jitsu, Rio de Janeiro, praia, 20 mil amigos, isso aqui, porradeiro. Eu fui aquele nerdzinho para casa dele, e ele me zoou muito. Mas bateu, mas sei que... Eu conseguia sentir afeto naquilo, em algum lugar, no sentido... Ele era meu Mr. Miyagi. Ele estava me treinando de alguma forma. Do mundo mas era bullying pesado, assim, tipo... Era bullying, me zoava, Só que de alguma forma eu sentia... Eu lembro que quando eu saí da casa da minha tia, eu amo ele profundamente, era meu ídolo na infância,
Quando eu saí da casa da minha tia, deixei de morar lá, eu me senti mais preparado e eu agradeci isso a ele em algum lugar. Mais casca grossa, assim. Mas casca grossa, eu era um menino muito fora da realidade do mundo, entendeu? O bullying pode fazer isso, assim. Não sei se pode, mas comigo fez. Comigo eu sinto que o bullying que o meu primo fez, que naquela época era chamado um termo que nem existe mais, de bullying saudável, porque tinha afeto, tinha carinho, era uma relação de irmão. Mas como toda relação de irmão tem agressividade, coisa ruim, aquilo me fez bem. Eu agradeço isso a ele até hoje. Eu reforço a perspectiva do João, assim, também, reforçando também o cuidado. Eu acho que bullying é uma coisa horrível, produz muito sofrimento psicológico e tal, mas acho que a consciência em relação ao bullying e o repúdio a ele, né, faz parte de um processo mais amplo, assim, de higienização da existência hoje, sabe? E esse processo, evidentemente, que tem vantagens, não é? Porque você controla os riscos, os perigos, e às vezes esses riscos e perigos são irreversíveis, né? De maneira geral, defende muita gente. Defende muita gente, Protege, inclusive né? a si mesmo, né? Mas, por outro lado, assim, tem perdas, né? Tem perda de liberdade, tem perda de intensidade, tem perda de aprendizagem. Faz tempo que eu não trago uma etimologia aqui, né? Pode. Experiência. Experiência, esse ex é um prefixo que significa um movimento para fora. Esse peri é limite. Experiência é alguma coisa que nos ocorre quando a gente conhece alguma coisa que ultrapassa o nosso limite. Entendeu? Então, experiência sempre envolve uma saída da sua situação de conforto, seu sempre casulo. envolve algum risco ou algum perigo. E acho que isso no mundo contemporâneo assim tá demasiadamente controlado, para o bem e para o mal. No caso do bullying, especificamente, em geral, Para o bem. eu acho Mas que para acho o que o bem. bullying pode ser positivo em alguma forma também. Eu acho, João, assim, eu, por exemplo, a última frase, assim, eu creio muito firmemente assim que eu devo muito do melhor que eu sou ao pior que me aconteceu. Foi o modo como eu consegui responder a situações muito difíceis que me constituiu da melhor maneira. Mas acontece uma coisa hoje, que o bullying de hoje extrapola o limite da escola. Porque antigamente acontecia, eu lembro disso, tinha um nerd na minha turma que todo mundo sacaneava, é o cara que estava na primeira fila, todo mundo ria da cara dele. Mas no clube, um dia eu fui num clube e ele estava lá, e ele no clube era meio reizinho, todo mundo gostava dele. Esse cara tinha uma outra vida no clube, que podia ser na rua, que podia ser no bairro, no prédio. Hoje em dia, com a internet, com o Facebook, enfim, você não consegue mais fugir. Sai dos muros da escola, você ser nerd, você ser o que for, e toma conta da sua vida como um todo, porque as pessoas te atacam pela internet de todos os lados. E aí passa a não ser só um aprendizado na escola, daquele momento, aquelas 5 horas que você fica lá e tem que lidar com isso, mas passa a ser na sua vida como um todo. Um massacre geral. E você não tem outro ambiente de onde se fortalecer para poder Exatamente. criar. E aí começa a ter vídeo, porque daí filmam. Então, antigamente, o pessoal te bateu, bateram no João e tal. Agora não, o cara tá filmando o João apanhando, e aí eu posto o seu vídeo sendo humilhado para outras pessoas verem e te humilharem ainda em cima do E aí, vídeo. assim, aí o bullying independe da sua presença, né? Que é muito doido. Você pode até falar, mas então não tem rede social. Pois é, mas teu vídeo tá lá. Né? Estão falando de você lá. Não tem o que fazer. Teve um tempo que a sua ausência te protegia. Exatamente. Não vou na escola. Mas e o Agora bullying é isso. adulto? Porque também tem isso. João é um bulinador conhecido. Não, mas então, aí tem uma coisa que para mim, tem uma diferença básica entre bullying e brincadeira, que é hierarquia. Ou você está com mais pessoas, sei lá. Eu acho que tem essa diferença. Assim. E no assédio ou no bullying, se você hierarquia, muda muito a coisa. Né? Uma coisa é você chegar numa boate e falar, tudo bem, você está afim de sair comigo, não sei o quê, a pessoa fala, não, você vai embora. Outra coisa é você chegar num ambiente de trabalho, você ser chefe da pessoa e falar, oi, tudo bem, você quer sair comigo, é outra coisa. No bullying também é isso. Na rua, é rua, né, MC? Na rua não é nós? Na rua é nós. Então, aí bullying, né? Brincadeira, aquela Tendo coisa. a concordar. Acho que tem duas outras condições para que uma brincadeira seja saudável e não seja bullying. Uma é que exista um laço afetivo de intimidade e de confiança, de amor e amizade
entendeu? A história lá do meu primo tinha isso. Isso, uma nesse relação- contexto, a gente aqui ficando mais amigo, então não sei o quê. Quando você vai ficando mais amigo da pessoa, conquistando uma intimidade, você começa a brincar mais com a pessoa. E aí não só não tem o sentido de bullying, como até uma coisa curiosa que acontece, vira uma espécie de celebração da amizade. Você zoa a pessoa e a pessoa gosta, porque aquilo é uma comprovação de que você está amigo dela. Intimidade, É né? quase como se a zoação, sabe como é que a gente é amigo? É. E a outra É o coisa cachorro se mordendo, né? Exato. E a outra coisa é só fazer piada com aquilo que não é sério para o outro. Entendeu? Você pode zoar o meu nariz, mas não pode zoar a minha idade. Mas eu lembro essa coisa de afeto. Eu tenho um primo, o João, e que ele era gordinho, pequenininho, e eu brincando, a gente sempre saiu muito bem. São 3 primos que eu tenho, os 3 são meus irmãos. E eu chamava, brincando, ele tinha apelido, ele chamava Johnny, eu sempre falava Johnny Baloney, mas sem a conotação de Johnny, quer dizer, com essa conotação, mas sem dizer seu gordo, Johnny Baloney, era assim, chamava carinhosamente. E aí um dia ele falou, eu não queria que você me chamasse assim mais. Por quê? Ele falou, porque eu fico muito mal com isso, não gosto. E aí eu lembro que eu tomei um susto tão grande, eu falei, mas é brincadeira. Ele falou, pois é, mas eu não gosto dessa brincadeira, eu acho que ela me machuca. E aí na hora eu não me dei conta, eu falei, mas é brincadeira. Ele falou, eu sei, mas não gosto. E aí eu fiquei, tá, não, pode deixar. Ele falou, me chama de João, meu nome, me chama de Johnny. Eu estou fazendo agora uma novela com a Vitória Estrada, que é uma atriz lindíssima, e ela tem um nariz muito pequeno. Eu fico sacaneando ela, que ela tem um nariz muito Agora pequeno. em rede nacional. Eu fico zoando, ela falou, primeira atriz sem nariz do Brasil. E aí um dia ela falou do meu nariz, falou, bom, pior é o seu nariz que é grande. Aí diz que a mãe dela chegou em casa e falou, viu ela escrevendo isso pra mim? Ela falou assim, não faz isso não. Falou, mas ele fala que meu nariz é pequeno. Sim, mas o dele é feio. O seu é lindo. O seu pode brincar, né? Pode brincar, o seu Você é lindo. entendeu, O mano? dele é horroroso. Basicamente é isso. A né? brincadeira fica séria. Falando em nariz grande, já tem Big Dick Energy.